E aí, mentes inquietas, bem-vindos a mais um Biblioteca Destilada. Olha, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos livros mais perigosos, talvez, e com certeza mais influentes já escritos. É uma obra tão polêmica, mas tão polêmica, que o nome do autor virou sinônimo de coisa ruim, de manipulação. Tô falando, claro, de O Príncipe, do Nicolau Maquiavel. E a grande questão, que está aí há 500 anos no ar, é a seguinte: isso aqui é um manual para psicopata? Um guia para tiranos? Ou será que por trás dessa fama toda tem, na verdade, um guia de sobrevivência para o mundo que, convenhamos, nunca foi muito bonzinho? Bora desvendar esse mistério juntos. Pensa aí rapidinho. Se alguém chega pra você e fala, nossa, você foi maquiavélico agora, hein? É um elogio? Óbvio que não, né? A gente já pensa logo em traição, em rasteira, em alguém agindo nas sombras, super calculista, manipulando todo mundo pra conseguir o que quer sem o menor pingo de culpa. É o vilão clássico da novela, sabe? O político que a gente desconfia, o chefe que passa por cima de tudo e todos. Mas e se eu te disser que essa fama toda pode ser um gigantesco mal-entendido? Será que a gente tá só repetindo uma fofoca que já tem 500 anos sem nem saber da história direito? Então, para a gente desvendar isso, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos encarar essa fama de manual de psicopata. Depois, vamos conhecer a realidade do Maquiavel, o cara por trás do livro. A gente vai mergulhar nas regras do jogo que ele descreveu, analisar se o exemplo que ele dá é de um herói ou de um vilão. E o mais legal, vamos ver como aplicar isso no nosso dia a dia, o seu lado príncipe. E por fim, vamos entender por que esse livro é imortal. Vamos nessa? Beleza, vamos começar pelo começo então. Essa imagem popular do Maquiavel, a gente pensa nele quase como um conselheiro do capeta, né? O tal professor do mal que chegou e falou para os poderosos: ó, moralidade é pra gente fraca. No poder, vale tudo. Pode mentir, pode trair, pode passar por cima de quem for. Mas como é que um diplomata lá do século XVI, de uma cidadezinha italiana, conseguiu essa fama de vilão internacional? A resposta, ou pelo menos o começo dela, tá numa frase bem famosa. É essa frase aqui. Os fins justificam os meios. E o mais maluco de tudo, senta pra não cair, Maquiavel nunca escreveu essa frase no livro. Isso mesmo. Mas, vamos ser sinceros, ela resume perfeitamente a bomba que ele soltou no pensamento da época. Pensa comigo, durante séculos, a ideia era que política e moral andavam de mãos dadas. Um bom rei tinha que ser um bom cristão, ser justo, ser virtuoso. E aí chega o Maquiavel e basicamente chuta o balde. Ele diz, olha galera, esquece isso aí. Para manter o Estado de pé, para garantir a segurança, às vezes vai ser preciso mentir, às vezes vai ser preciso ser cruel. Isso não era só controverso, era praticamente uma heresia. Ele foi o cara que separou a política da moralidade tradicional, o que é certo do que simplesmente funciona. Certo, a fama de mal a gente já entendeu. Mas para sacar de verdade o livro, a gente precisa conhecer o cara que escreveu. E a vida do Nicolau Maquiavel, não foi nenhum passeio no parque. Ele não era um acadêmico trancado numa torre de marfim, sabe, com ar-condicionado, escrevendo teorias, nada disso. Ele era um político, um diplomata que botava a mão na massa, bem no meio do furacão que era a Itália da Renascença. Imagina um lugar cheio de cidades em guerra umas com as outras, papas que eram mais guerreiros que santos, e exércitos estrangeiros invadindo o tempo todo. Era esse o mundo dele. E a história dele é uma verdadeira montanha-russa. Parece filme. Imagina só. Por quase 15 anos, o Maquiavel foi um baita diplomata da República de Florença. Ele estava lá, no centro de tudo, negociando com reis, espionando inimigos, vendo o poder funcionar na prática, sem filtro. Mas aí, em 1512, a casa cai. Uma família superpoderosa, os Médici, toma o poder, acaba com a República e a vida do Maquiavel vira um inferno. Ele não é só demitido, não. Ele é acusado de conspirar contra o novo governo, é preso e é torturado. Depois que soltam ele, mandam o cara pro exílio, para um sítiozinho no meio do nada. E é aí, no fundo do poço, sem grana, humilhado, desesperado para voltar para a política, que ele senta e escreve O Príncipe. Então, o que era O Príncipe, afinal? Não era um livro para ser vendido na livraria. Era, na real, uma espécie de currículo. Um me contrata, por favor, super elaborado. E essa citação da dedicatória do livro entrega o jogo. Ele manda o livro para o novo chefão de Florença, Lorenzo de Médici. E a mensagem é mais ou menos essa. Olha, magnificência, eu não tenho grana para te dar de presente. O que eu tenho de mais precioso é o meu conhecimento sobre como o poder funciona, o que eu aprendi na prática estudando a história. Me dá um emprego, eu posso ser muito útil para você. Ele estava basicamente vendendo a única coisa que lhe restava, sua análise fria e brutal da realidade. E que conhecimento era esse que ele estava tentando vender?
Bom, Maquiavel basicamente montou uma caixa de ferramentas para qualquer um que quisesse não só chegar ao poder, mas o que é bem mais difícil, se manter lá. Para ele, a política, e talvez a vida toda, é um grande jogo dominado por duas forças. E o segredo, segundo ele, é entender como essas duas forças dançam juntas. A primeira força é a tal da virtude. E muito cuidado aqui, porque a tradução pode te enganar. Não tem nada a ver com virtude no sentido de ser uma pessoa boa, moralmente correta. Para Maquiavel, virtude é um combo de habilidade, de coragem, de astúcia, de saber a hora de agir e de se adaptar. É a sua capacidade de fazer as coisas acontecerem. Pensa num surfista de ondas gigante. Ele não controla a onda, mas ele usa toda a sua habilidade, coragem e preparo para surfar nela e não ser engolido. Isso é virtude, é a sua ação no mundo. E qual é a outra força? Bom, se a virtude é o surfista, a fortuna é a onda. É a sorte, o azar, o acaso, tudo aquilo que a gente não controla. É a crise econômica que quebra a sua empresa, é a pandemia que fecha o mundo, é a oportunidade de ouro que cai no seu colo do nada. Para o Maquiavel, o líder fraco fica só rezando para ter sorte. O líder com virtude se prepara para o azar. Ele usa uma metáfora ótima. A fortuna é um rio que, quando enche, sai destruindo tudo. Mas a pessoa com virtude, nos tempos de seca, constrói barreiras e diques para se proteger. A ideia é que a fortuna domina metade da nossa vida, mas a outra metade, essa a gente pode dominar com a nossa virtude. E aí a gente chega numa das partes mais famosas e chocantes do livro, a grande questão. É melhor ser amado ou ser temido? A resposta do Maquiavel é direta, sem firula. Ele fala, o ideal, ser os dois. Mas como isso é quase impossível, se tiver que escolher um, é muito mais seguro ser temido. A lógica por trás disso é brutal. Ele diz que as pessoas são, em geral, egoístas e volúveis. O amor, para ele, é um sentimento frágil, que as pessoas esquecem na primeira oportunidade que tiverem para ganhar alguma coisa. Já o medo, o medo de ser punido, esse não some nunca. É uma visão bem pessimista da humanidade, mas, segundo ele, é uma aposta mais segura. Isso nos leva a um ponto-chave. A imagem é tudo. E aqui tem um outro mal-entendido. Maquiavel não diz que o líder tem que ser um monstro 24 horas por dia. Pelo contrário, ele diz que é fundamental que o líder pareça ter todas as qualidades que as pessoas admiram. Ele tem que parecer religioso, honesto, bondoso. A palavra-chave é parecer. A percepção do povo é o que importa. O segredo é que, nos bastidores, ele precisa estar pronto para fazer exatamente o oposto de tudo isso se for necessário para salvar o Estado. É saber jogar o jogo da aparência. É o grande teatro da política. Beleza, a teoria é interessante, mas Maquiavel era um cara da prática. E para provar seus argumentos, ele enche o livro de exemplos reais. Só que tem um cara que é o grande ídolo dele, o rockstar da virtude na visão do Maquiavel. César Borgia. O cara era filho de um papa, o Papa Alexandre VI, e foi um general que, por um tempo, chegou muito perto de unir a Itália na base da inteligência, da força e, sim, de uma crueldade sem limites. Para Maquiavel, esse cara era a virtude em pessoa. E tem uma história em particular que mostra bem como ele agia. O Borgia conquista uma região chamada Romanha, que era pura baderna e violência. O que ele faz? Primeiro passo, ele bota um cara super cruel, o Remiro de Orco, para ser o chefe lá e dá carta branca para ele botar ordem na casa. O cara faz o serviço sujo, com muita violência, e funciona. A região fica em paz. Só que agora o povo odeia o Borgia por causa da crueldade do seu funcionário. E aí vem a jogada de gênio. Segundo passo, para se livrar do ódio, o Borgia se vira contra o próprio cara que ele contratou. Um belo dia, o povo da cidade acorda e dá de cara com o corpo do Remiro de Orco cortado em dois no meio da praça. A mensagem era óbvia. O cara mal foi punido, a crueldade acabou. E o resultado, como Maquiavel descreve, é que o povo ficou satisfeito e chocado. O Borgia conseguiu a paz que queria e ainda saiu como justiceiro. É genial e assustador ao mesmo tempo. E aí a pergunta fica no ar, para a gente pensar. Isso que o Borgia fez foi uma jogada política genial? Um mal que era necessário para trazer um bem maior, a paz? Ou foi só a atitude de um psicopata doido por poder que usou uma desculpa qualquer para ser cruel? Qual é o limite? É claro que o Maquiavel tinha uma teoria para isso. Para ele, existe a crueldade bem utilizada e a mal utilizada. A bem utilizada é tipo a do Borgia. É forte, rápida, de uma vez só e tem um objetivo claro, como garantir a segurança. Depois que o objetivo é alcançado, ela para. A mal utilizada é aquela que nunca acaba, que vai crescendo e cria um clima de terror o tempo todo, o que só gera mais revolta. Pensa na diferença entre uma cirurgia, que é um ato violento, mas que salva uma vida, e uma tortura, que é só violência pela violência.
Tá, beleza. Reis, duques, gente sendo cortada ao meio. O que diabos isso tem a ver com a nossa vida hoje? A resposta é tudo. Porque o assunto do Maquiavel, no fundo, não é sobre reis e rainhas, é sobre poder. E o jogo do poder, meu amigo, minha amiga, tá rolando em todo lugar o tempo todo. Para e pensa no seu trabalho. Aquela disputa por uma promoção. Aquele chefe que, quando o projeto dá certo, diz que foi a competência dele, virtude, mas quando dá errado, a culpa do mercado, fortuna. A necessidade de parecer que você adora trabalhar em equipe mesmo competindo com todo mundo. Isso tá na faculdade, tá na política, tá até dentro da família. As armas hoje não são mais espadas e veneno, mas a disputa é entre o que a gente faz, virtude, e o que acontece com a gente, fortuna. E a necessidade de cuidar da nossa imagem, isso continua igualzinho. Então, bora fazer um microexperimento maquiavélico, mas um experimento ético. Pega aí um objetivo que você tenha, uma negociação no trabalho, um projeto na faculdade e vamos aplicar os passos. Primeiro, analise o cenário. Quem está envolvido, o que cada um quer. Segundo, haja com virtude. Não fica esperando cair do céu. Planeje uma ação e execute. Terceiro, prepare-se para a fortuna. Pense em tudo que pode dar errado e já tem um plano B, um plano C. E quarto, gerencie sua imagem. Pense em como você vai contar essa história. Qual reputação você quer construir com essa ação? Vê só, usar as ideias dele não é ser mal, é ser estratégico. E assim a gente chega na reta final. E a pergunta que não quer calar é, por quê? Por que um livrinho escrito há 500 anos por um cara que tinha acabado de ser demitido, torturado e exilado continua sendo tão importante? Tantos impérios já caíram, tanta coisa mudou e a gente continua falando de O Príncipe. Qual é o segredo? A resposta talvez seja que Maquiavel não era o professor do mal. Ele foi talvez o primeiro cientista político da história. A grande sacada dele foi parar de falar como o mundo deveria ser e começar a descrever como o mundo é. Ele tirou a religião, a moral, o certo e errado da análise e olhou para o poder de forma fria, como um biólogo olha para um bicho na natureza. Ele não estava falando seja mal. Ele estava dizendo, galera, o jogo é esse, as regras são essas. Se você não entender as regras, vai ser engolido por quem entende. A escolha é sua, jogue ou seja jogado. E para fechar, tem uma frase dele que, para mim, resume tudo. É um soco no estômago, mas é genial. Porque é um homem que queira fazer em tudo profissão de bondade, é inevitável que se perca entre tantos que não são bons. Ou seja, num mundo que não é perfeito, ser 100% bom e ingênuo o tempo todo não é virtude, é suicídio político, ou profissional ou pessoal. Ser uma pessoa boa é uma escolha, claro, mas é entender como o jogo funciona mesmo nas suas partes mais feias, isso é sobrevivência. E agora eu devolvo a pergunta do começo para você. Depois de tudo isso que a gente conversou, de conhecer o cara, a época dele, as ideias, e aí? O Príncipe é um manual de psicopata que ensina a ser cruel e manipulador? Ou é um guia de sobrevivência para a gente navegar num mundo que nem sempre é fácil? A resposta no fim talvez diga mais sobre como a gente vê o mundo do que sobre o próprio Maquiavel. Eu quero muito saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários, vamos continuar essa conversa. É isso, pessoal. Fechamos mais um Biblioteca Destilada. Se você gostou de mergulhar nesse universo do Maquiavel, deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho e ajudar a gente a chegar em mais gente. E claro, se inscreve aí no canal e clica no sininho, que assim você não perde o próximo clássico que a gente vai destrinchar. Ah, e se quiser ler o livro, o link para comprar tá aqui na descrição, beleza? Valeu demais pela companhia e até a próxima.